Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida. E vida em abundância. Eu sou Miguel Malak, conhecido aqui em Israel, em Beersheba, capital do Negev, como Michael Malachi. Estou com meu irmão Rubens Cherbaski, desde o Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. E hoje temos a Paraxá, hoje são uma Paraxá dupla, você vai ser abençoado duplamente. A primeira chama Matot, que quer dizer tribos, está em Números, de 32 a 32:42. A Haftará, que é a porção dos profetas, está em Jeremias, de 1 a 2:3. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, está em Filipenses 3, de 12 a 16, e o Salmo é o 111. Já o complemento dessa paraxá, que é a paraxá Masei, que quer dizer caminhadas, está em Números 33:1 e vai até Números 36:13. A parte da Haftará, que é os profetas, está em Jeremias 2, de 4 a 28. Jeremias 2, até 2, 28 até 3, 4. E em Tiago 4, de 1 a 12. E os Salmos é o 49. Então, para começar a falar dessa paraxá dupla, de tudo isso que nós temos para falar, eu chamo você, Rubens. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Nós estamos caminhando para terminar o Números, né, na verdade. E essa paraxá começa, né, as Bíblias em língua portuguesa, elas colocam assim, votos. É uma expressão, né, é um texto de Números que fala de votos e juramento. E eu, como sempre falo, eu vou tirar alguns textos que me chamaram a atenção, Miguel, e você me interrompa a hora que você quiser para completar, para falar e concordar ou discordar, né? A gente está aqui num papo assim a dois, e para que você que está nos ouvindo pegue a sua Bíblia, abra lá em Números, no capítulo 30, e vamos conversar sobre a palavra. Em Números 30, de 1 a 2, está escrito assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, veja, duas coisas, voto ou juramento, não violará a sua palavra. Olha a importância da palavra e daquilo que você fala. Segundo tudo que prometeu, ou seja, tudo aquilo que sair da tua boca, você vai fazer, você fará. Lá em Deuteronômio 23, de 21 a 23, a gente lê o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a boca. E aí a gente vê, eu tenho 2 versículos só para complementar esse contexto sobre o voto, que diz assim, lá no Salmo 65, no verso 1, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. E em Eclesiastes 5, no verso 4, diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, de estúpidos. Cumpre o voto que fazes. Então, quando você pega o texto aqui de votos, em Números 30, nos versos 6 e 7, está escrito assim, a respeito da relação de voto entre o marido e a mulher. Se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou por alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios,
com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos. E as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Assim, quando se fala de alguma coisa precipitada, me chama muito a atenção, Miguel, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente abre a boca. Em Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em Provérbios 18:21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, o cuidado que você tem que ter com relação àquilo que você está proferindo. Por quê? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. Se alguém não tropeça em palavra, olha o que ele falou, está registrado em Tiago 3,2. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. E aí ele faz aquela analogia com o leme do navio, né? Se você realmente não frear sua língua, você não freia o corpo. Se você não freia aquele leme que dirige o navio vai para qualquer direção. Então, quão importante é o cuidado que nós temos que ter? O voto é uma oferta. O Senhor é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Então, cuidado com o que você fala. Lá em Eclesiastes 10, do verso 20, diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Por quê? Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Olha só, isso é uma coisa tremenda. As aves, quer dizer, aquilo que você fala não se perde no ar do universo espiritual. As aves poderiam levar, ou levam para ser justificado de um jeito, ou levam para condenar de outro. O que Yeshua falou em Mateus 12, 36 e 37? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, por isso é que a gente não pode abrir a boca precipitadamente. Então, Deus julga uma pessoa por suas próprias palavras. Por quê? Porque o que você fala revela o teu estado do teu coração. O homem bom, do bom tesouro, tira o bem do coração. E o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Por isso, eu vou passar agora para você, Miguel, só vou completar dizendo essa parte, dizendo o seguinte: acima de tudo, disse Tiago, lá em 5,12, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o seu sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Yeshua disse que é o sim, sim e o não, não. E o que passa disso vem do maligno. E aí, Miguel, vamos falar sobre o voto e o juramento, sobre a palavra. Vamos falar. Rubens, você conhece aquela expressão, o peixe morre pela boca? Claro. Né? É sabedoria popular isso, né? É verdade. Na verdade, eu tenho um testemunho, na verdade, sobre essa questão da palavra, e é muito forte, foi muito forte para mim. Você sabe que o casamento é uma prefiguração da volta de Yeshua, né? Quando Yeshua vem receber a igreja. Yeshua é o Ratão, o noivo, né? E a Calá é a noiva, que é a igreja, né? Que é nós, que é a gente, né? E aconteceu uma coisa assim na minha vida assim profeticamente marcada foi essa questão. Depois que eu fiz o meu bar mitzvah, eu tinha 13 anos, e é o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. E as pessoas me perguntavam: ô Miguel, você não vai para Israel fazer um projeto, né? Tinha vários projetos de
Tapuz, que era para ficar 10 dias aqui, conhecer o país. Hoje tem Taglit, né? Que Tapuz era para kibbutz, coletar laranja, tem vários projetos, né? Que eram subsidiados pela comunidade, por beneméritos, então tinha várias facilidades, né? E nunca aconteceu, e eu falava assim para os 4 ventos, para todo mundo, e falava até assim por não sei se era uma ironia, se era uma coisa, não sei o que, não sei por que eu falava assim, não, eu tenho medo de ir para Israel, eu tenho muito medo de ir para Israel. Aí as pessoas perguntavam, mas por que você tem medo de ir para Israel? Porque o dia que eu pôr o pé em Israel, eu fico. Essa palavra eu falava aos 4 ventos. E um dia eu me casei, né? Me casei com Yeshua, né? Um dia eu confessei, né? Confessei que ele era meu rei, Senhor e Salvador, né? E isso foi em 2015, né? E em 2017 ele me trouxe para Israel, né? Ele me trouxe, eu vim numa caravana e depois eu entrei no voluntariado e depois eu estou aqui até hoje. E foi cumprida essa palavra de quando eu era um adolescente, um jovem até, falar, não foi uma ou 2 vezes que eu falei, foram várias vezes, dos 13 aos 22 anos, aos 23 anos, assim, sempre foi uma palavra proferida e foi cumprida. E não foi cumprida pelo meu esforço, foi cumprida pelo poder dele. Aleluia. O poder dele. Então, esse testemunho é muito forte para mim, Rubens. Amém. É o testemunho da palavra. E da realmente, como você palavra. diz, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz, que a gente diz muita coisa que a gente não consegue cumprir. Perfeito. Isso mesmo. Quanto em relação, é muito tremendo esse testemunho, né? Quando a gente vê que uma palavra é honrada, né? E como é importante nós termos zelo de não falar bobagens, tolices, coisas que não agradam ao Espírito Santo, Miguel. A gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, na verdade, né? Bom, o outro capítulo de Números que fala dessa paraxá dupla, ela fala num texto aqui sobre a vingança contra os midianitas, né? Então, com relação a tudo que estava acontecendo naquela época de Balaão, com relação a Baal Peor e tudo mais. O que me chamou muito a atenção nessa parte o que a gente pode aprender realmente desse texto de vingança contra os midianitas. Logo no versículo de 1 a 3, você lê o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. O que esse texto pode falar para nós hoje, que vivemos a nova aliança? Bom, nós sabemos, e está lá confirmado em Hebreus 10, no verso 30, uma palavra de Deuteronômio que diz que o Senhor é um Deus de vingança. Quer dizer, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Só que nós sabemos, Miguel, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios 6:12. O texto de Efésios 6, para mim, me resume muito essa questão do que a gente pode tirar dessa vingança para os nossos dias. Eu vou ler esse texto que é importante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele repete, então, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando, olha outra arma, em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Está lá em Lucas escrito isso. Por quê? Porque as nossas armas, diz a palavra, elas não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Assim, as lutas que nós vemos no Antigo Testamento sempre vão nos trazer prefiguração de lutas não carnais, mas lutas espirituais. As nossas lutas são contra demônios, na realidade. Veja o que está escrito em Números 31, aí do verso 14 ao verso 16. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes de viver todas essas mulheres? Eis que essas, por conselhos de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, amados, não tem como a gente deixar aquele rabinho quando você está numa guerra. É para derrotar o inimigo? É para derrotar o inimigo mesmo. É uma ordem de Deus. Não há meio termo numa guerra espiritual. O Antigo Testamento muitas vezes traz textos para nós que parecem fazer que Deus, um assassino impiedoso, mas ele é Deus, seus olhos são espirituais. Ele passeia pela eternidade, ele é espírito. Você toma o Salmo 137, Miguel, e está escrito ali nos versos 8 e 9, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Puxa, aí você para ler isso, você fica indignado. Como? Pegar nos filhos de Babilônia e dar com eles nas pedras. Então, é a tua alma que está se manifestando, mas não é a tua alma que tem que se manifestar numa guerra espiritual, mas teu espírito. O que você sabe o que poderia acontecer com Israel se aqueles filhos de Babilônia crescessem? Nós não sabemos, Deus o sabe. Por isso é que nós precisamos muito, nesses dias que são dias finais, do discernimento de espíritos, né? Isso tudo tem a ver com os nossos inimigos espirituais. Então, quando você lê um texto da Torá que fala da guerra, que fala que a gente enfrentou, que o povo de Israel enfrentou os amalequitas, enfrentou os midianitas, enfrentou um povo jebuseus e girgazeus e outros zeus da vida, tome sempre que o exemplo e o ensino que o Espírito Santo está nos dando não é de uma guerra contra carne e sangue, mas é uma guerra contra hostes espirituais. É isso que eu queria deixar, Miguel, registrado. Bem dito o que você diz aí, né, Rubens? E a questão também do nosso grande general, né? Nosso grande general, nosso grande marechal da vitória, nosso general, que é Yeshua, né? Sim. Porque quando ele vem, os sacerdotes, né? O Cohen Gadol, os estudiosos, os escribas, né? Fariseus, já estavam esperando, mas eles estavam esperando aquele guerreiro maravilhoso que ia vencer o poderoso exército de Roma, né? E Yeshua veio preparado realmente para a vitória, né? E ele venceu, né? Ele venceu na cruz do Calvário, ele venceu a todos, né? Inclusive a morte e ao pecado, né? E se a gente não tem esses olhos espirituais, né? Quem que a gente enxerga em Yeshua, né? A gente enxerga
o carnal, né? Que está descrito em Isaías 53, né? Sim, sim. Que a gente enxerga aquilo, né? Mas espiritualmente a gente vê o tamanho da vitória, né? Que foi a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach, o Cristo, né? O Mashiach, né? O Mashiach esperado. O Mashiach esperado, né? E ele é o nosso Senhor e Salvador, né? E ele veio combater esse lado espiritual, ele não veio fazer a guerra contra carne e sangue, né? Não, pois é. Ele expôs os principados e potestades quando ele na cruz do Calvário, não é? Quer dizer, você vê que coisa tremenda, Miguel, quando você vê Davi cortando a cabeça de Golias, você vê que prefiguração claríssima, tremenda da vitória de Yeshua contra Satanás, de ter pisado na cabeça do inimigo e de ter nos dado vitória. Não é? Então, tudo aquilo que a gente aprende no Tanar, em todo o Tanar, na Torá, nos Neviim, nos Ketubim, tudo que a gente aprende é tudo sombra de uma realidade espiritual que é a nossa praia hoje. Né? Que é a nossa praia. A nossa praia é o Berit Hadashah. Não tem jeito, nós somos de Yehudim, mas nós sabemos que, né, que toda a realidade, que todas as sombras, né, que estão no Tanar, elas apontam para uma realidade espiritual, e é nela que nós temos que viver. Porque senão você vai pegar um texto da vingança contra os midianitas e você vai dizer, mas quem são esses midianitas? Você vai pegar quem são, na verdade, os filisteus? Quem são os filisteus? Vou ter que ir para a Palestina antiga, que deram um nome só para irritar o povo de Israel, que é o nosso Israel. O pessoal que morava em Ashkelon, Asdod, Gaza, exatamente onde tem todo esse problema hoje, que era exatamente onde os filisteus estavam. Quer dizer que esses que são do Hamas, vocês são descendentes dos filisteus. Não, a guerra que tem hoje é uma guerra política, é outra história. Mas a guerra espiritual, esses midianitas, são exatamente os demônios, são exatamente povos que foram levantados, né, por Balaão, que era, na verdade, que estava na mão do inimigo, para que o povo de Israel fizesse o quê? Se afastasse de Deus e se prostituísse e se tornasse idólatra. E nós vamos ver agora, na continuidade dessa paraxá dupla, o que isso poderia levar o povo de Israel e o que isso pode levar até os filhos, que já são justificados, se nós não realmente zelarmos pela palavra como nós vimos na paraxá anterior. Certo? Olha só, para terminar números, Miguel, amigos, deixa eu te falar uma coisa. São as jornadas desde o Egito. Eu li uma vez que foram 42 vezes que o povo armou barraca e desarmou. Não é brincadeira, não. E é muito interessante que a gente chega à conclusão de que o povo habitou em tendas, Sukkot, tabernáculos, não é? Ou seja, existe, de uma outra maneira, uma mensagem profética para nós aqui também, como em tudo que eu tenho falado, Miguel, não é? Isso fala, na realidade, essas jornadas, ela fala da nossa jornada aqui na Terra. Por quê? Porque, na verdade, as jornadas acabaram aonde? Não foi na Terra Prometida? Então, vamos colocar agora, sob o ponto de vista, o que nos espera? Não é o céu, não é o que nós queremos, é o céu. O que nós queremos é a vida eterna. Então, nós estamos passando aqui ainda estamos na festa dos pães ázimos, ou seja, estamos na nossa caminhada terrena, não é, de santidade. O que é o pão ázimo? Não era exatamente algo, não é, para não se carregar fermento para dentro de casa? Isso não é profético, não fala de uma vida santa, enquanto nós somos forasteiros, enquanto nós somos peregrinos nesse planeta? Então, o povo caminhou em tendas para alcançar a terra, e nós estamos caminhando também em Sukkot, nós estamos caminhando em tabernáculos até ouvirmos o som da trombeta e, em nome de Yeshua, sermos arrebatados para, né, recebermos um corpo de glória, sermos transformados, na verdade, o corpo de glória os mortos vão receber. Bom, não é assunto aqui, mas o assunto é assim. Eu vou pegar, como eu faço, um texto de Números 33, Miguel, de 51 a 56, para falar daquilo que me chamou mais a atenção
nesse final de Números. Diz assim, no verso 51, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as imagens esculpidas e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Ou seja, no tempo do Antigo Testamento, a visão era de coisas exteriores, agora, entretanto, das coisas interiores, no espírito. Ou seja, tudo aquilo que é elemento de idolatria deve ser tirado de dentro de nós, porque agora só temos um ídolo, que é Yeshua. Então, tomareis a terra em possessão, continuando, e nela habitareis, porque essa terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. É aquilo que eu falei, não tem meio termo. Sede, pois, perfeitos, sede santos. E aí termina o verso 56 e diz, e será que farei a vós outros, como pensei fazer-lhe a eles? Gente, esse texto é aquilo que nós estamos falando, Miguel. Tem uma conotação do Antigo Testamento para a carne e tem uma conotação para o nosso espírito. Sem dúvida, a terra que ele está falando aqui somos nós. Nós somos a lavoura, está escrito lá em Tiago. Esse texto está falando de santificação o tempo inteiro. Você não entra no céu de qualquer maneira. Você não entra na terra prometida de qualquer maneira. Olha que coisa tremenda. De certa maneira, nós podemos encarar essa nossa peregrinação na terra como tendas até alcançar o céu, como eu falei. O que diz o apóstolo Paulo, que está no Berit Hadashah dessa paraxá? O que ele diz em Filipenses 3, de 12 a 16? Diz assim, ele, Paulo, com as suas lutas interiores, né? Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha alcançado a ressurreição dos mortos, ele está falando. Veja só, não é Miguel, não é Sami, não é Rubens, ele está falando do próprio apóstolo, é o apóstolo Paulo, um homem que escreveu o que escreveu na palavra. Ele diz, não que eu já haja alcançado, se ele não alcançou, imagina nós. Ou que já tenha obtido a perfeição, ele diz. Mas ele diz o seguinte, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ele fala aqui, dando força, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, você está numa tenda, desarmou, armou na frente outra tenda, você está caminhando, está indo para frente, desarmou a tenda, arma de novo, você está chegando cada vez mais perto, mas você está cada vez mais se santificando, cada vez que você se aproxima do Santo dos Santos, cada vez que você se aproxima e quer Deus na tua vida, mais você se aproxima do céu, a tua tenda está chegando perto, e é isso que está profetizado aqui nesse texto, na minha opinião. Então, Miguel, nós precisamos expulsar todos os moradores da terra que nos impedem de alcançar o céu. E eu vou falar rapidamente aqui alguns desses moradores que só a palavra, como eu falei antes, é capaz de tirar e expulsar. A prepotência, a arrogância, a jactância, a vaidade, a imoralidade, a pornografia, idolatria, avareza, feitiçaria, mentira, a soberba,
a autossuficiência, o orgulho, a prostituição, o adultério, a malícia, a maldade, a inveja, a contenda, a falta de misericórdia, a insensatez, a maledicência, a sodomia, o roubo, a injustiça, a bebedice, a glutonaria, as dissensões, as facções, as brigas, as porfias, os ciúmes, a lascívia, a ira, a gritaria, a cólera, a torpeza, a blasfêmia, a devassidão, a impureza, a maldade, a cobiça, a indignação, a presunção, o egoísmo, a ingratidão, a covardia, a incredulidade, o homicídio, a infidelidade, a traição, a crueldade. Eu podia falar muitos mais, mas examine-se o homem a si mesmo. Se o Espírito de Deus está em você, na realidade, se o Espírito Santo está em vós, todas essas coisas, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo, vão ser arrancados de vós. Por isso, vigiai e orai, não é? Por isso, olha para Cristo, olha para a tua vida e vê se realmente você está cumprindo aquilo, não é, que a palavra de Deus diz. Eu não inventei nada disso. Todos esses adjetivos, todos esses substantivos que eu coloquei aqui nessa lista, foram ditos especialmente pelo apóstolo Paulo no Berit Hadashah. Isso tem que ser arrancado de nós para que a gente possa ter verdadeiramente acesso aos céus e à vida eterna, Miguel. É isso que eu queria falar, na verdade. Meu Deus, quantos inimigos nós temos, né? Precisamos realmente de muita ajuda do nosso general para liquidar com todos eles, né? É verdade. Eles são fortes, né? E a gente precisa ser mais forte, ou melhor, temos que ter um general forte para combater a tudo isso, né? E Graças correr ao alvo, né? Como diz Filipenses 3, né? Essa corrida ao alvo que é Yeshua, né? Então é isso aí. Agradeço, Rubens, agradeço a você, agradeço ao YouTube espectador que tem nos acompanhado. Compartilhe as nossas para-shots, compartilhe com os amigos. E estamos aqui para qualquer dúvida, esclarecimento que se façam necessários. Obrigado e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos.